inteiro, uma banalização do sexo. A televisão, se você liga a todo momento, são músicas, danças super sensuais, provocativas. E isso tanto para o homem quanto para a mulher, né? Sim. Ou seja, cada vez mais difícil para os jovens, eu acho, os meninos e as meninas, os jovens mesmo, se manterem castos assim até o casamento. Porque ela mostrou a imagem, ela falou, olha, lá no filme que está passando, esse aí dos... Agora me fugiu o nome. The Chosen, né? Os escolhidos, que mostra os peixinhos todos indo numa direção e uns pouquinhos voltando contra a corrente, nadando contra a corrente, né? Sim. Então, você é quase um nadar contra a corrente, e é muito difícil mesmo, não é uma coisa muito simples, né? Até me lembrei de uma música antiga dos Vencedores por Cristo, que diz assim, que vida com Deus, irmão, é luta, irmão, é ter que nadar contra a maré, e é justamente isso, é nadar contra a maré. A gente recebe um bombardeio nesse sentido, né? Literalmente, um bombardeio nessa questão sexual, que realmente é complicado, né? Mas Deus dá graça, né? A graça de Deus nos alcança, para que a gente possa viver da forma como Ele quer, né? Eu fico pensando a importância de estar em grupos que pensam assim, na verdade, né? De manter vínculo com outros jovens, com outras pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento, porque se não for assim, eu acho muito difícil da pessoa conseguir se controlar, né? Exatamente, como a palavra mesmo diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se a gente ficar sendo amigo de pessoas que vão nos tirar desse contexto, né, e nos levar para um contexto perigoso, realmente é difícil. Então, é muito interessante que a gente tenha essa vivência justamente com pessoas que querem a mesma coisa que nós, né? Isso realmente é muito importante. Então, a gente pode passar para o slide ponto 1, elogios à beleza da amada. Então, ele começa com vários pontos, né? Olhos, cabelos, dentes, lábios, rosto, pescoço e seios. Tudo isso aqui, queridos, ele está elogiando, o amado está elogiando a sua amada. Irmão, mas não vai ficar meio pesado? Não, não vai ficar nada pesado, querido. Tudo isso aqui é Deus que escreveu e colocou de uma forma que nós observássemos com seriedade, porque quem criou o sexo? Foi Ele, foi Deus, né? E Ele estabeleceu da forma como Ele quis, com cada parâmetro. Ninguém descobriu nada depois. Ele fez tudo do jeitinho que Ele queria. Mas será que funciona assim mesmo? Sim. Claro, né? Sem o pecado, óbvio, né? A gente está falando aqui daquilo que é santo, daquilo que é justo, e como a palavra mesmo diz ali, né? Um leito santo e sem mácula, né? Como o texto de Hebreus, né? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Ele já está especificando bem ali, né? Pode falar, pastor. Queridos, assim, olha, dentro disso que está sendo colocado, a minha querida Stefani, que chegou aqui do lado, né? Ela falou da dificuldade do jovem, né, nos dias de hoje, né? De fato, eu concordo com ela. Realmente, o jovem que ainda não casou, né? O jovem crente em Jesus. Esqueceu o jovem do mundo, que o jovem do mundo ele vive como o diabo deseja, né? Mas a mesma coisa, guardando as proporções, o casal crente em Jesus passa. Sim. Não é diferente, né? Quem casa, quem é solteiro e vai casar dentro dos parâmetros da palavra de Deus e achar assim, não, eu depois que eu casar, depois da minha lua de mel, vai estar tudo muito bem, eu não quero saber de mais nada, tá? É um engano. Porque as mesmas tentações que se tem o jovem que não é casado, né? São as tentações que o homem e a mulher casada enfrentam. Porque nós somos luz, nós somos sal da terra, é o que a Bíblia ensina o tempo todo, né? Uma outra coisa que eu quero destacar apenas é um alerta para a minha vida, né?
para a vida de todo homem aqui da igreja, casado, né, e para os jovens. Mas uma outra coisa importante que a gente deve anotar isso, né, todas essas palavras ali bonitas, né? Se cada homem crente em Jesus Cristo, que tem a sua esposa, seguisse esse exemplo aí simples, que é um exemplo simples, não tem nada teológico profundamente falado ali, né? Se todo homem, se todo marido, né, ele no mínimo lesse aí 2 vezes por ano o livro de Cantares, para aprender de fato a elogiar a esposa, né? Que se você, marido, se você não tem a liberdade, com responsabilidade, de elogiar a sua esposa dessa forma, tem alguma coisa que não está batendo muito bem. Quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque se no casamento eu não tenho a liberdade, né, santa, de dizer isso para minha esposa, eu vou dizer isso para quem? Exato. Então, isso aí é um exemplo, né, para a nossa vida como marido, e tem a mulher ali que fala também, né, a famosa Sulamita, a mesma coisa, né? Então, a gente precisa, esses estudos que nós estamos fazendo aqui de Cantares, né, não é para preencher tempo na escola dominical. Não tem outra coisa para estudar, então a gente vai estudar Cantares, vamos ver o que vai dar. Não existe isso, se alguém pensa assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É exatamente para a gente perceber que a Bíblia, ela é preciosa, ela é rica, né, em tantos ensinamentos para a nossa vida, né? Então, nós precisamos, de fato, olhar com isso e pedir graça e misericórdia de Deus para que a gente, o nosso casamento, né, e o jovem que é solteiro ainda, pedir graça e misericórdia para que Deus, quando ele for casado ou casar, ele tenha essa sabedoria. É isso mesmo, muito bom, pastor. E realmente a gente vê, assim, às vezes a dificuldade, né, alguns relatos, obviamente, de pessoas do mundo, né, aquelas frases ridículas, né, que passa uma mulher diferente na rua e o homem olha assim, isso aqui é mulher, não é o que eu tenho em casa. É porque justamente ele está perdendo esse padrão que Deus estabeleceu, né? Inclusive, eu já li livros que falam sobre a questão do homem ficar olhando para as outras mulheres na rua, né? Claro, falando agora sobre o homem, né? Por quê? Porque o homem, o processo de excitação já começa no olhar. Então, se ele olha para as outras mulheres na rua, ele está desenvolvendo uma expectativa na vida dele que, óbvio, vai ser diferente, talvez, muito provavelmente, da esposa que ele tem em casa. Por quê? Porque ele ficou olhando para o que ele não deveria. E o que acontece? Quando ele chega em casa, ele se depara com a esposa que é diferente do padrão que ele viu ou que ele olhou em fotos, que é pior ainda, porque aquilo ali realmente é algo surreal, né? Então, ele tem dificuldade de fazer o básico, como o pastor disse, né? Apreciar sua esposa, olhar para ela com liberdade, ver a beleza que ela tem. Porque, queridos, a gente precisa realmente parar e pensar que a gente pode, sim, olhar para sua esposa e a esposa para o seu marido e admirá-lo. Porque, se nós estamos casados, é porque realmente nós entendemos que havia algo que nos atraiu e Deus abençoou também isso, né? E Deus, obviamente, vai estar dando graça para que a gente chegue a esse limiar, né? Pode falar. Uma ilustração que eu vi uma vez, eu acho que um pastor que falou, estava dando um estudo sobre casais, e ele falou assim, olha, que olhar para uma mulher que não é a sua esposa e você achá-la bonita é uma coisa, não está errado, né? Só que você tem que olhar e não ter o seu retrovisor. Né? Entendeu? Eu achei bem interessante. Você olhou, bonito, né? Mas o que é o retrovisor? É você virar o rosto e continuar contemplando, e aí vai dar margem para outras coisas que, de fato, a gente não deve. Né? Que é um desafio para todos nós. Sim. Todos nós precisamos pedir graça a Deus. Né? Com certeza. Então, é interessante, eu nunca esqueci desse olhar para a mulher, né? Que não é sua esposa, não está errado você achar bonita. Como tenho certeza que algumas esposas que acham alguns homens bonitos, né? Mas não pode olhar pelo retrovisor, né? E seguir em frente. Sim, até eu lembro de uma colocação do pastor Augusto Nicodemos, que ele fala assim, que o problema é a segunda olhada, como o senhor disse, do retrovisor, né? Aí diz, que tem cara que então ele não dá a segunda olhada, ele fica aqui, né?
Ele não parou. 60. Mas Exato. sabe que quando a gente começou a estudar cantares, eu estava trocando uma ideia com o Orlando um dia, eu falei assim, que a gente estava falando essa questão da percepção de homem e de mulher, porque Sim. é muito frequente a gente ouvir o relato de que os homens são atraídos pelo aspecto físico, né? Sim, sim. E que as mulheres são atraídas por outras qualidades também, não só pelo aspecto físico. É claro que o aspecto físico faz diferença também. Sim. E isso é muito verdade, sabe? Eu estava comentando com o Orlando o quanto que a admiração, isso pelo menos assim sinto eu, as mulheres estamos aí, podemos trocar ideias, né? Mas assim, o quanto que a admiração que o homem me traz no sentido de cumprir a própria palavra de Deus, sabe? Ou de estar preocupado em cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa. Sim. Não esmorecer. Não que vocês tenham que ser super-homens, não é isso. Mas, assim, porque é claro que todo mundo tem os seus altos e baixos, não é verdade? Mas, assim, o que desperta, pelo menos assim, até o desejo mesmo, né, sexual, eu acho que tem a ver com a admiração que a gente desenvolve pelas coisas que vocês fazem, sabe? E da maneira como vocês lidam, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa conhecer um pouco desse universo que cada um traz também, com respeito, né? Porque é muito interessante isso, né? Falar, o homem não fica olhando. Puxa, a mulher também pode olhar para um homem e admirar ele, talvez nessas outras qualidades, é nesse sentido, né? Porque às vezes você trabalha com uma pessoa, ou você... E por que não também não ser atraída, não é verdade? Então, nós também temos que cuidar disso, né? Ter esse cuidado de não nos sentirmos seduzidas pelo o cuidado que alguém tem conosco, alguma outra pessoa que não é o nosso marido, né? E nos cuidar desse tipo de cuidado também. Nos proteger desse tipo de cuidado, porque, na verdade, esse cuidado tem que vir do marido da gente, não de outros homens, não é? Claro. Então, assim, eu fico pensando um pouco nessa coisa de como é que a mulher reage, o que seduz, o que traz a admiração nossa também, né? Para a gente se cuidar, porque a gente também é falível e pode cair em tentação, né? Por esse cuidado que vem de um outro lugar que não seja do marido. Sim. Sim, a gente percebe que realmente é uma falha, né? Porque quando Deus criou o homem e colocou ele no paraíso, né? O que ele disse? A primeira coisa: tua responsabilidade é cuidar, proteger esse local aqui, né? Antes que a mulher fosse criada. E parece que depois começa a passar o tempo, está lá a Eva conversando com uma serpente e ele está olhando. Ou seja, onde é que está o cuidado que ele deveria ter? E chegar assim, opa, só um pouquinho. Está conversando com uma cobra? Que negócio é esse? Né? Quem te permitiu isso? Ou por acaso Deus falou contigo? Cuidado, cuidado. Então, são as coisas que atraem, né, a mulher nesse sentido, né? É ter esse aspecto. Então, tem que ser também observada essa parte pelo homem, principalmente, porque às vezes ele quer respostas, né? O homem quer resultados. Se eu estou pronto, por que tu não está? Por um momento clímax ali, né? Mas é que a mulher é um processo diferente, né? Que tem que ser trabalhado, né? Tem até aquela expressão que diz que o sexo começa de manhã, né? Por quê? Porque exatamente, é um dia. É bem isso. E o homem é como fogão a gás. É rapidinho, né, pastor? Bom, vamos lá então. Então, tem as características ali. Pode voltar aquele... Olhos, cabelos, dentes, lábios, rosto, pescoço e seios. Então, por que ele começa com os olhos? É interessante, né? Ele usa até uma expressão, os teus olhos são como os das pombas, mas que comparação, né? Estranha, olho como das pombas, mas é que realmente ele está falando sobre características da pomba aqui, né? O que significa essa expressão para Salomão? Ele usa a expressão do véu, né? Debaixo do véu, né? Porque a mulher usava o véu. Essa era uma prática, já desde aquela época, a noiva usar o véu, né? Então, ele estava enxergando os olhos dela por detrás do véu, né? E ele coloca ali, então, a simplicidade da pomba, né? O rei está comparando os olhos da noiva com os olhos das pombas ou com a natureza da pomba. O que significa esses olhos? Essa qualidade do que os olhos falam é como se ela estivesse
recebendo através dos olhos dela, ela estivesse recebendo a instrução simples de Salomão, né? E, ao mesmo tempo que, sem palavras, conversando somente com um olhar, na simplicidade. É interessante a gente comparar com um texto de Provérbios também, bem pertinho de onde a gente estava, ali no capítulo 5, quando ele fala no 6 assim, ó: 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. O primeiro item da lista é olhos altivos. Então, já está trazendo uma contrariedade aqui com essa simplicidade que Salomão está falando aqui, da sua amada, né? Nenhum homem vai olhar bem para uma mulher com olhos altivos, ou que não está disposta a ter uma relação simples com ele, através do olhar, né? Então, essa é a forma como Salomão começa a elogiar esse comportamento da sulamita, né? Olhos como os das pombas, significa simplicidade no olhar, né? Um olhar receptivo a ele, né? Então, ele vai para os cabelos, né? Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Que comparação também, que a gente não entende nada, né? Mas o que ele está falando aqui? Essa figura de linguagem usada é uma símile nessa segunda comparação, né? A cor das cabras. Os campos de Gileade, eles eram campos verdinhos, e as cabras que desciam, geralmente, elas eram pretas. Então, ele diz, olha, eu vejo os teus cabelos tão lindos, como quando eu olho para aquela paisagem dos campos de Gileade, verdinhos, e as cabras descendo ondeantes. Assim são para mim os teus cabelos. São elogios que ele está fazendo até para os cabelos, né? Depois ele fala dos dentes, né? São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas. Está falando de duas coisas. Está falando da brancura dos dentes, né? Está elogiando os seus dentes, e também da forma como eles estão assim dispostos na boca dela, dentes alinhados, né? E um sorriso nos lábios. O Cosme quer falar uma coisa. Graça e paz, irmãos, bom dia. Eu fico analisando essa questão de Salomão, esses elogios que ele está fazendo, que é algo muito pertinente, isso no casamento faz muito bem. Eu estava me remetendo aqui a um livro que acabei de ler agora há pouco tempo. O nome do livro se chama Histórias Íntimas, da professora Mary Del Priori. Se não me engano, é professora de História lá da Unicamp, hoje em dia. Ela foi minha professora durante a graduação. E interessante que essa questão de elogio tem muito a ver com uma cultura, né? Que foi permeada durante séculos, perpassando de geração para geração. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. No livro dela, ela fala que no Brasil Império, pelo menos, isso muito a ver com os conceitos, né? O conceito de beleza. Por exemplo, no Brasil Império, quanto mais gorda a mulher fosse, melhor. Porque isso é sinônimo de saúde, entendeu? Então, assim, a mulher gorda, ela expelia muitos... quanto mais glândulas sebáceas também, melhor, porque é sinônimo de saúde. Quer dizer que nos poros está exalando líquido que está tirando as bactérias. Era o conceito de beleza no Brasil Império. E os casais eram felizes dessa forma. Outro exemplo também, do imperador nosso, Dom Pedro. A esposa dele casou lá na Europa, ele queria um casamento, estava solteirão, ele sabia que estava diabético, podia morrer, e aí mandaram a esposa para ele. Um dia antes, ele fez uma festa na casa imperial, contando para os seus amigos que a esposa dele estava chegando, e era uma europeia, filha de um austríaco, de um rei austríaco, era uma loira de olhos azuis, qualquer coisa linda, relatos do imperador. Quando o navio atracou, e ele era muito alto, ele tinha 1,91 m de altura. Quando o navio atraca, me desce uma mulher com 1,50 m de altura, pesando 90 quilos, e manca, uma perna maior do que a outra. Ele diz os relatos da época, ele olhou para baixo e falou assim, meu Deus do céu, o que mandaram para mim? A dona Maria Teresa Cristina, né? E tiveram 4 filhos. Visitando o Museu Imperial, lá no Rio de Janeiro, onde eles moraram, tem um compartimento que depois verificaram que era o quarto deles, porque no compartimento, no teto, fica as imagens que remetiam o que era aquele compartimento. E tinha 2 círculos com várias estrelas,
e em cada círculo tinha uma letra, P e T, quer dizer, Pedro e Teresa. E naquela época, os homens não dormiam com as mulheres, só ia dormir com as mulheres no momento íntimo, né? E naquela casa ali, o único quarto em que o casal dormia junto era esse quarto aí. Ele dormia junto com a esposa. Tiveram 4 filhos, todas as ordens que ele dava passava por ela. Então, ela foi uma mulher muito inteligente que soube assessorar ele nas ordens imperiais. No dia que ela morreu, ele mandou uma carta para Portugal dizendo que morreu o grande amor da vida dele. Por que eu estou falando isso? Tem tudo a ver com o conceito de beleza. Hoje, o antropocentrismo é uma coisa muito interessante. Hoje em dia, o homem bonito, o homem belo, uma mulher bela faz a diferença. Saiu uma pesquisa agora há pouco tempo do Centro de Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que esse ano de 2020, foi em 2020, só 21, quer dizer, só essa pesquisa, o Brasil teve 4.625.000 divórcios. Entendeu? O Brasil entra no ranking do 3º país do mundo que mais divórcios tem. E nessa pesquisa, o que eles constataram? Que 38% dos divórcios tem a ver com a questão estética. Entendeu? O homem ficou feio, a mulher ficou feia, o homem engordou, a mulher engordou, tem muito a ver com a questão estética. Um dia desse, minha filha estava vendo umas imagens no Instagram, uns vídeos passando a década de 90. E aí minha filha falou, nossa, pai, como é que os homens, os rapazes eram feios nessa época? Que coisa horrível, não sei o quê, como é que vocês se casavam? Aí eu mostrei para ela o vídeo do ano que eu casei, que foi em 94. Nossa, pai, tu era muito magrelo, eu pesava 48 quilos na época. Puxa. Hoje estou ficando careca, barrigudo, cabelo branco, mas tive 28 anos de casado. Então, tudo tem a ver com a questão estética também, que hoje em dia faz o casamento ele durar ou não. São pesquisas e relatos. E também tem uma cultura também aqui no Brasil, que, segundo essa pesquisa, que muitos homens evitam de elogiar as esposas, ou vice-versa, mas principalmente um homem elogia a esposa, porque, de certa forma, muitos homens, isso na pesquisa, tá? Que eles acham que o elogiar a esposa vai elevar o ego dela. Então, elevando o ego dela, há uma possibilidade dela largar ele. Então tem muito essa questão também. E são pesquisas, tá, irmãos? Eu estou falando, não estou inventando nada, não. Então, hoje em dia, a questão do machismo, nossa sociedade é muito machista, né? Raramente você vê um homem ele elogiando uma mulher. Ele tem toda essa questão de não elogiar, porque, de certa forma, ele está achando ela muito mais bonita do que ele. Mas tem muito a ver com a questão do amor também. Quando você ama de verdade a pessoa, o casamento ele vai direto. Mas, hoje em dia, a questão da estética, do corpo, isso é muito levado em consideração. O Brasil é o 2º país do mundo que tem maiores índices de cirurgia estética, né? Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, isso que Salomão faz com o Sunamita, isso é muito louvável. Isso é um exemplo para a juventude que está chegando agora. Abandonar essa questão estética e valorizar mais a pessoa que está do seu lado, que ela vai ser a mulher da sua vida, ou o homem da sua vida, vão gerar uma família e vão ser felizes. Então, essa é uma reflexão minha, tá, irmãos? Quero compartilhar com vocês, que eu acho assim, muito importante. Agora, para fechar aqui, eu estava conversando com a esposa ontem. A esposa não tem cabelo branco nenhum, eu estou aqui, eu virando um vovô. Aí eu falei para ela, eu era 48 quilos, tinha 19 anos, maromba, bonitinha, agora estou ficando barrigudo, careca, tu vai roer esse osso até o fim. Mas essa é a essência do casamento, é uma questão de escolha, e você saber que isso aqui tem prazo de validade, mas hoje em dia, muita gente, segundo as pesquisas, não está vendo por esse lado, e isso é muito ruim. A estética ela atrapalha muito, e as pessoas estão levando isso em consideração no nosso país, especificamente. É isso, muito bom. O Luísa quer falar alguma coisa? Luiz. Bom dia, meus irmãos. Só queria pegar o gancho que o Cosme deu aqui do elogio à estética. É interessante que ele segue uma lógica. Presta atenção no tipo de elogio que se faz hoje. Geralmente, você me faz sentir bem, você me faz ser feliz, você extrai a melhor versão de mim. Pega as homenagens que são feitas. Geralmente é sobre si mesmo. Eu fui num casamento e vi isso. O moço pegou a noiva, entra bonita, assim, todo arrumado, o melhor momento da vida, ele diz: eu te amo porque você extrai a melhor versão de mim. Era tudo sobre o ego dele. E aí Salomão nos aponta para um outro caminho, talvez muito mais excelente, né? Se a gente não ficar tão absorvido na nossa beleza, como o Cosme trouxe, puxa, eu não vou elogiar porque ela, percebendo o seu valor, vai ver se ela acha algo melhor na praça. Não é sobre a minha autopreservação, sobre o que ela causa em mim, mas sobre a beleza que ela é.
todos os comparativos são sobre o que Deus criou de forma criativa e bonita, né? Então, tenta sair de ti mesmo um pouco, tenta olhar o que o outro tem do lado também de bom. Não só o que ela te traz, o que ela te oferece, mas o que ela é. Que você ame a sua esposa pelo que ela é, pelas qualidades dela, e não pelas suas projeções, né? Não, é só isso. E acaba perdendo o padrão de Deus aqui, né? Se o padrão de Deus é elogiar o outro, por que eu vou me privar disso ou elogiar a mim mesmo? Né? Então, acaba, às vezes, caindo no caminho justamente que eles não querem cair. Né? Outra coisa que a gente vê Salomão elogiando são os lábios. Né? Ele fala sobre o termo, ele coloca o termo escarlata. Isso aqui é um tipo de batom antigo que era usado na época, que também trazia uma questão, um toque de requinte para a pessoa, né? Então ele traz um elogio natural para ela, como se ela fosse tão bela ao ponto de estar até com produtos de beleza sobre ela, né? Ou seja, a tua beleza é tão perfeita que não precisa mais nada. Então é muito interessante isso aqui, né? Quando ele fala do rosto, ele diz: as tuas faces são como romã partida e brilham através do véu. Ele está trazendo uma questão aqui que, segundo o novo comentário bíblico, provavelmente ele está incluindo aqui as têmporas e as bochechas, né? Isso que ele está olhando, né? E ele diz assim, usa a expressão romã partida, também já fazendo uma introdução à relação amorosa, porque romã, na época e até hoje, é um produto afrodisíaco, considerado afrodisíaco, né? Então ele já está trazendo uma introdução a tudo isso. Tem significados para Salomão, por isso que estão aqui, né? Quando ele fala do pescoço, né, ele diz: o teu pescoço é como torre de Davi. Interessante que a revista aqui ela coloca que o texto sugere que a fama e a riqueza de Tiro atraíam os guerreiros de todos os cantos da terra para servir no seu exército, né? Aí ele coloca assim: os escudos e os capacetes nos muros representavam a sua fidelidade e compromisso à cidade. E quando ele fala o teu pescoço e tal, fala da beleza do pescoço, ele já está colocando nela essa impressão: eu confio em ti, eu confio na tua fidelidade, eu confio que você vai ser fiel a mim. Tanto que ele coloca aqui a questão dos exércitos, né? Ele fala no versículo... No versículo 4, quando ele fala do pescoço, né? O teu pescoço é como torre de Davi, edificada para arsenal, 1000 escudos pendem dela, todos os broquéis, os soldados valorosos. Então ele está trazendo esse entendimento aqui, né? Quando ele fala dos seios, ele está olhando a beleza dela, né? E ele diz: são como 2 crias gêmeas de uma gazela. Essa sétima comparação, então, é entre a forma sintética representada pelos filhotes da gazela e os seios da sulamita, né? Ele está dizendo, em outras palavras: teus seios são perfeitos para mim, né? Às vezes as mulheres se preocupam com isso, né? Ai, não sei se está bom assim, se está assado, se eu tenho que fazer isso e aquilo, e cirurgia. Salomão está falando: não precisa fazer nada, está perfeito para mim, né? E é importante que os homens falem isso também para as suas esposas, né? Às vezes há algumas exigências que a gente acha tão estranhas, né? Se considerar os valores bíblicos, né? Então a revista coloca uma nota aqui: há 3 momentos principais no livro em que um cônjuge descreve e elogia o corpo do cônjuge. Salomão elogia a sulamita, né? De 1 a 5, Sulamita elogia Salomão, no 5, de 10 a 16, e Salomão elogia a Sulamita de novo, de 7, de 1 a 9. Então, nesses 3 momentos. Pode passar ali para Cantares para hoje. Quem quiser ler essa parte para nós, só para não ficar falando aqui o tempo todo. Aos homens, esse tópico ensina que elogios são importantes na intimidade do casal, e às mulheres, a necessidade do cuidado com o corpo. Perfeito. É isso, né? Então, passando o próximo slide, Cânticos
cântico de paixão e admiração pela amada. O ponto 1, ele diz, a paixão crescente do amado. Nesse ponto, a gente percebe aqui no versículo 8, né, que ele é um convite de Salomão à Sulamita, para que ela deixe as suas preocupações que a afligiam nos momentos anteriores do casamento, né, e desfrute o momento de prazer, né. Aí tem esses nomes, né, o Amana, o Senir e o Hermon. Que nomes, né? Que não, parece que não, a gente não entende nada, mas eles se referem a picos altos, né, de uma cordilheira chamada Antilébano, no Monte de Israel. Então, por que ele fala sobre isso? O local é um local muito distante de Jerusalém e representa os pensamentos ansiosos da Sulamita, que fazem com que ela fique emocionalmente distante e inacessível de Salomão. A Daline falou aqui com muita propriedade sobre a ansiedade, né, sobre a questão da preocupação, né, e a gente vê que isso é uma característica comum nas mulheres. As mulheres são mais ansiosas em sua essência, né, e cabe ao homem também preencher esse vazio, né, cabe a ele cuidar desse aspecto da mulher, né, cuidar da ansiedade dela, né, tentar aplacar esses momentos que, às vezes, podem tirar a sua mente daquele momento que seria um momento bom para os dois. E cabe ao homem administrar esse momento. Às vezes, o homem quer trazer essa responsabilidade para a mulher e dizer assim, está vendo, tu só pensa coisas bobas agora, nesse momento, e aí parece que aquele momento se perde, né? Mas é também responsabilidade do homem cuidar dessa parte. Pode falar. Pode ser uma metáfora, assim, mas eu gosto muito de subir em lugares altos. E quando a gente sobe, pelo menos assim sinto eu, a gente tem uma visão do todo, né? Quando você está em cima, você não está na parte, você está no todo, você está olhando para o conjunto, né? E normalmente são lugares que trazem muita paz dentro da gente. Né? Não sei, às vezes até quando você tem uma visão de algo assim, né, onde você vê a plenitude daquele lugar, te traz uma sensação de paz, pelo menos em mim. Não sei, também parece que a metáfora assim um pouco daquele lugar mágico quase, né? Um lugar mágico assim, onde você tem aquela visão de paz, de, sei lá, de plenitude. E é exatamente isso que ele está falando, né? E muitas vezes o homem precisa cuidar dessa parte, né, para que a mulher tenha essa segurança, né? Mais um Cantares para hoje, eu acho que vai ter no meio aí, pode passar. Pode ler essa parte para nós? Separe um tempo para conversar sobre os eventos da semana e do dia de vocês dois. Um dos propósitos da conversa é ajudar cada um a focalizar no outro, colocando fora da mente os muitos afazeres. Suavemente, coloque para trás os eventos marcantes do dia e da semana. Eu tenho um pouco a ver com essa coisa, né, de ter essa paz, assim, esquece o resto, né, olha para o todo, assim. Sim, é interessante, né? E no 11 ele diz assim, os teus lábios, noiva minha, destilam leite e mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua e a fragrância dos teus vestidos é como o Líbano. Aqui ele está destacando algumas coisas interessantes, né? Assim como o leite e o mel, né, eles falam de doçura, falam de nutrição também, né? Salomão está indicando aqui que os beijos do seu amor, né, da sua amada, eles satisfazem os mais profundos desejos do seu coração e da intimidade do casal. Ou seja, ele está dizendo, isso aqui para mim é mais precioso do que é precioso. Estar contigo, estar nesse momento sublime contigo é mais precioso do que coisas agradáveis para mim, né? Quando ele fala de fragrância do Líbano, ele não está falando de cheiro de madeira, né? Não é isso, é uma referência para dizer que, porque antigamente se dizia que o Líbano ele era um exemplo, um símbolo de aromas, né? De bons aromas, né? De fragrâncias agradáveis. Por isso ele coloca essa expressão, né? Ponto 2.2, então, o louvor à virgindade da amada. A gente já viu várias expressões aqui, né? Jardim fechado, né? E tantos textos onde ela diz assim, ó, não desperteis esse amor até que chegue
o tempo dele, né? Conjuro-vos, filhas de Jerusalém, não desperteis o amor até que o tempo dele chegue. Está falando de virgindade, né? Está falando da preciosidade que é se preparar e estar pronta para o seu amado, né? Acho que tem mais um Cantares para hoje. Aí pode passar, irmão. Pode ir para nós. Ao longo da próxima semana, separe algum tempo com o seu cônjuge para conversar um pouco sobre o andamento do seu relacionamento. Entre vocês, tem existido elogios mútuos? Há carinhos recíprocos no dia a dia? Seja franco e acerte isso na vida conjugal. Amém. Pode passar para o próximo Cantares para hoje lá, que daí a gente já acabou passando rapidinho e falando sobre esses pontos também mesmo. Pode ler para nós aí também. Sexo dentro do casamento é abençoado por Deus. Quanto mais tempo tiver de vida matrimonial, maior é a necessidade de ser relembrados a praticar os princípios citados no trecho. A capacidade de deixar os afazeres do dia de lado, incluir tempo adequado de preparar emocionalmente para o ato conjugal, tempo para concentrar no cônjuge e oferecer elogios genuínos, mútuos, são essenciais para manter a intimidade no casamento. Amém. Concluindo, então, queridos, pode passar o próximo aí. Então, a gente viu, diante de todas essas coisas que a gente falou aqui, né, que o corpo é o trabalho artesanal de um maravilhoso Criador. Para o amado, a admiração mútua é o prelúdio do ato amoroso em si. Então, foi tudo que Deus fez, né? Deus estabeleceu tudo que Ele estabeleceu da forma como Ele fez, para que a gente entenda e aprenda, né, o que Ele quer de nós, né? Qual o método que Deus elegeu para que nós venhamos a andar, né? Quais os princípios, o que dá certo, o que funciona. A gente teve tantos exemplos hoje aqui, né, de coisas que os irmãos falaram, né? Coisas que são boas, que acontecem e são boas, coisas que acontecem e são ruins. Como o pastor disse, isso aqui não é jogar a conversa fora, mas é realmente a gente aprender, né, como que a gente pode viver para Deus segundo Ele quer, né, viver o casamento da forma que Ele estabeleceu, né. Interessante que a revista coloca assim, ó, o rei não consegue se calar a respeito do que vê, pois o amor é total e ama tanto o espírito quanto o corpo. Falar do corpo dela é uma expressão do seu amor. O cristão não deve ser tão espiritual que não possa admirar o corpo humano e nem falar sobre ele. A Bíblia condena a luxúria e não o amor físico e verbal. Né? Coisas que a gente falou também. Né? O homem não elogia porque vai ficar com medo da concorrência. Absurdo. Né? Você tem que fazer a sua parte. Né? Elogie a sua amada, e a mulher também faça as coisas que sabe, né, que a palavra coloca como principal para a atração do seu marido por ela. Né? A gente falou isso também, acho que na outra lição, sobre a forma como a mulher respeita o seu marido. Isso é muito importante para o homem. Né? Ele entender isso, ele perceber isso. Amém, queridos? Eu acho que está tranquilo por aqui. A gente conseguiu transmitir o que essa lição tinha para hoje. Amém? Obrigada. Que aprendizado, né, irmãos? A Bíblia completa mesmo. Traz de todos os temas para a gente ir aprendendo e aprofundando, não é? Eu não sei se as classes subiram. Já todas? O Alicerce da Fé está aqui, né? E a Silvana até comentou com a gente, né, de que vocês têm aí uma coisa bonita para compartilhar com a gente. É isso? Então, vem aqui. A coisa bonita de